seja. Vamos colocar de pé, meu irmão, do presbítero Alexandre, está na começo da palavra, que Deus diz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Saúde, amado Deus, com a paz do Senhor. Amém. Eu glorifico a Deus nesse momento, pela vida de cada um dos irmãos, por esse propósito maravilhoso. E também ouvimos um hino aqui, que ontem tocou também na mesmo hino. Rapaz, sabe, pastor, o hino falava que mesmo em dor, mesmo em angústia, mesmo num governo contraditório, é melhor sofrer com ele do que errar. Então, meus irmãos, você sabe qual que é o maior pagamento que você tem nessa terra? Pedro desfrutou desse pagamento, pastor. A presença bendita do Espírito Santo. Porque quem tem a presença do Espírito Santo faz tudo. O próprio Jesus falou: e pedirás qualquer coisa ao Pai, e lhe será feito. Aleluia. A palavra de Deus no livro de Atos 9, Atos 9, esse capítulo 33 em diante, aqui fala sobre a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita, que em algumas traduções está como Dorca. Algumas traduções está o texto que é a ressurreição de Dorca, que é a tradução Tabita. Mas para mim remir o tempo, os irmãos ouviram o texto, falou sobre Pedro em Jope. E como as pessoas aqui esperavam do discípulo Pedro alguma coisa. Então você acha que quando você sai como casa de oração, tem o Espírito Santo, a habitação do justo, o ímpio não tem, mas o ímpio olha para você e sabe que lá vem vindo alguém que tem. E ai de ti se não tiver, porque Deus já te deu. Ele falou: o quê? Ide, pregar em meu nome, ressuscitar, curar. Vai. Deus, ele nunca ia mandar a gente ir sem condições. Se ele falou vai, é porque ele sabia que o Espírito Santo ia completar o que faltasse. A palavra de Deus aqui diz assim, eu quero ler do 40 em diante. Não, perdão, do 39. 9 de Atos 39. Diz assim: e levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e veste que Dorca fizera quando estava com elas. Glória a Deus, aleluia. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e levantando e vendo Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda a Jope.
e muitos creram no Senhor. Soberano Deus, a palavra foi manifesta. E o Senhor diz que o Senhor é responsável por ela, que de maneira nenhuma ela voltaria sem antes frutificar aquilo que o Senhor tem desejo. Então, Pai, faça com que ela frutifique esta noite, e tudo o que faltava pelo poder da palavra haverá esta noite, vai passar a existir, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, que maravilha! Primeiro milagre, primeira ressurreição através de Pedro foi essa daqui, a primeira ressurreição. Logo após, também depois vai vir uma outra ressurreição com Paulo. Isso diz que realmente a palavra do Senhor Jesus, quando ele disse que teria poder para ressuscitar, ela se cumpriu em Pedro e em Paulo. E Jesus deu exemplo também, quando ele disse também a outra menina: Talita cumi, levanta, corte, a ti te digo. Ela levantou. A única diferença que teve sobre Paulo, Pedro e Jesus foi que Paulo e Pedro teve que orar. Pedro, ajoelhando, orou. Paulo, vendo o menino cair, porque estava ali em busca de conhecimento, lendo, escutando Paulo pregar, caiu. E o Senhor disse, e Paulo foi lá e disse: o Senhor levanta. Só que Jesus não teve que orar. Jesus não teve que orar. Em outros momentos ele orou, quando estava perante seu amigo Lázaro. Só que ele não orou porque ele não tinha poder. Ele orou para dizer ao Pai: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Convicção salvífica, hein? Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas para que esses que estão aqui saibam que o Senhor me enviou, levanta ele. Então o Senhor clamou. O Senhor não clamou: porventura, se me ouvides, saia para fora. O Senhor disse: te dou uma ordem, saia para fora. Aleluia, glória a Deus. Qual é a diferença de ontem e de hoje, pastor? Nenhuma. Ontem Jesus caminhava com os discípulos, hoje o Espírito Santo caminha com os seus servos. E você viu aqui, muitos crentes têm dúvida, quando os ímpios, as pessoas que têm pouco conhecimento, chegam e você pergunta se você é santo, muitas pessoas têm dúvida, faz um auto-check-up e falam: escuta, a palavra santo é separado para a obra do Senhor. E Pedro diz aqui, Pedro pôs para fora as viúvas, mas na hora que ele chamou os santos e as viúvas. A igreja estava presente ali, o Senhor havia de manifestar a sua glória. Agora eu te faço uma pergunta: a igreja está presente, os santos estão presentes, as viúvas estão presentes, e por que não acontece a mesma coisa? O Espírito Santo, através de Jesus, não deu ordem para fazer que ele ia completar. O Senhor Jesus não disse que ele estaria confirmando todas essas coisas. Para mim e para você, Jesus disse através da sua palavra: ide e pregai. E ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus ao Espírito Santo disse: vai confirmando o que eu disse. Mas
bem-aventurado é o varão, é a varoa, que tem a sua confiança no Senhor e não se detém no caminho do mal. Glória a Deus. E não se afasta, está demorando, mas espera, está com dificuldade, mas busca, está vazia a igreja, pastor, mas o Espírito Santo está aqui para dar abundantemente a todos quando nele buscar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Não precisa ter multidão, não, viu, pastor? Porque se tivesse que ter multidão, Pedro tinha colocado as viúvas para dentro. Pedro colocou as viúvas para fora. Porque o Espírito Santo gosta de trabalhar no secreto, no oculto, no particular. Quando ele te chama você na sua casa à noite de madrugada, assim, ó, te cutuca para acordar, não é porque ele está querendo tirar o teu sono, não é que ele quer atrapalhar a tua noite, ele quer ter um particular com você e até mesmo te responder aquilo que você pediu andando. Dá mais importância para o Espírito Santo na tua vida, porque através da tua vida ele quer curar, ele quer ressuscitar, ele quer levantar, ele quer lavar e ele quer salvar as almas. Dá importância para o Espírito Santo, porque ele há de confirmar na tua vida as obras de Cristo. É só isso que Deus quer, dar importância para a presença dele, porque jamais ele se apartou de você. Porque se ele tivesse te apartado de você, você já estaria na sepultura. Porque 80% desse governo, pastor, são maus. E só não consumiu os crentes ainda porque o Senhor Jesus e o Espírito Santo não deixou. A Bíblia fala que o maligno, desde o tempo de Paulo, o maligno já está no meio de vós. O anticristo já está no meio de vós. Ele pode até mostrar suas faces de diversas maneiras. Só que por enquanto ele está amarrado. Por enquanto ele não pode fazer nada não. Porque a Bíblia fala, pastor, que ainda existe um que está conosco. Ainda existe um que impede a atuação do maligno. O maligno pode ranger os dentes, o maligno pode tomar conta do governo, o maligno pode tomar conta do bairro, o maligno pode tomar conta do país. Só que se o Espírito Santo estiver aqui, ele vai ficar só na vontade. Porque o único que manifesta o poder e maravilha é a igreja através do Espírito Santo de Deus. Então deixa rangir, deixa para mim, porque Espírito Santo é o verdadeiro leão que Jesus deixou. O próprio Jesus falou, pastor, eu não vos deixarei órfão, porque esse governo é mau. Eu vos enviarei para vós um outro igual a mim mesmo, e ele estará com vocês até o dia da consumação. Porque a Bíblia fala que Jesus não volta mais aqui, que Jesus vem até na metade do caminho. Porque quem vai encontrar com ele é eu, é você e é o Espírito Santo. Aí sim, o maligno, seu governo, o anticristo e quem mais quiser ficar, pode vir fazer bagunça nessa terra, porque a gente já tem outra preparada. Enquanto isso, acelera, confia no Espírito Santo, dá crédito para ele, deixa ele te usar para salvar, para curar, para libertar, para ressuscitar, se necessário for. Deixa ele te usar. Porque quando você foi chamado a esta graça, a esta fé, foi dito que Deus tinha uma obra para realizar através de você. E você, levantando as suas mãos, batizando em nome de Jesus, você disse que aceitava essa obra e que ia ser fiel até o final. Então seja fiel àquele que te chamou. Busque ao Senhor esta madrugada. Peça para ele recarregar tuas baterias se você estiver fraca. E fala para ele a partir de amanhã: Senhor, eu quero fogo no meu pé, fogo na minha mão, fogo na minha perna. Eu quero fogo no meu rosto, porque eu vou passar as noites contigo que nem, aleluia, o teu servo. Deus de maravilha. Moisés passou a noite com Jesus.
Eu falo Jesus porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam tudo lá. Passou a noite com ele. E segundo a Bíblia, quando ele desce no meio do povo, o rosto dele estava reluzente. Ele teve que colocar uma tapa no rosto, porque senão o povo não podia olhar diretamente. E Jesus, eu vou fazer uma pergunta, pastor. Se Moisés olhando pelas costas ficar com o rosto cheio da glória, Deus de maravilha. imagina você agora no oculto falando face a face, cara a cara com Jesus de madrugada. Aquele espírito que vem sobre você assim, ó, que retira todo o mal das tuas costas, que parece uma luva, pastor. Você chega lá à noite todo arrebentado, cheio de mentira, cheio de engano, cheio de bagunça, dobra o teu joelho pesado, parecendo um caminhão carregado. Aí você começa a falar com ele, contar para ele assim: oh, não era para fazer, mas eu fiz. Não era para esconder, mas eu escondi. Não era para mentir, mas eu menti. Mas Senhor, eu sou teu servo. Dá para aliviar aí? Aí daqui a pouco você sente com o ventinho assim, ó. Aí você vai, aí incrédulo, vai olhar se a janela não está aberta. Aí você vai para a janela e fala: está fechada. Aí aquele ventinho passa de novo, aquele ventinho. Deus de glória. Não é veemente, mas é o mesmo efeito. Santo, Passa devagarzinho. E você tentando entender o que está acontecendo. Deus de maravilha. Daqui a pouquinho, pastor, você volta a orar, porque perdeu até um fio da meada quando o Espírito Santo chegou. Volta a orar, e quando você vai orar, orar por quê? Pedir o quê? Vou pedir o quê? Se não tem mais nada nas minhas costas. Aí tá aquela brisa, bem calminha. Deus de glória. Aí você vai pedir, o Senhor fala assim: o que você estava falando mesmo? Não tem mais nada para pedir, porque ainda pensando eu ouvi, e antes de falar eu respondi, diz o Senhor. Ele só quer o teu quebrantamento, ele quer o teu reconhecimento que você é debilitado e carente da presença dele. Ninguém, diz o Senhor, que vier até mim contrito e quebrantado, sairá sem estar justificado. Deus de maravilha. Aí você acorda de manhã, leve, pronto para outra batalha. Aí então fala com o Senhor: Senhor, vamos comigo. Vamos quebrar todos os laços, destruir todas as obras do inimigo. Vamos lá. E sai para trabalhar. Trabalha se Deus deixar, estuda se Deus deixar, mas a palavra você vai anunciar. Vai falar. E agora vai mudar, viu, pastor? Não é Jesus te ama, não. É Jesus que quer te amar mais. Porque que te ama o mundo inteiro já sabe. Quer te amar mais. Como assim, irmão, vai me amar mais? Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus amigos e permanece no meu amor. Aleluia. Se achega a Deus, o amor dele cresce. Se achega mais, o amor cresce mais. Porque quanto mais você se identifica com o teu Senhor, mais o teu Senhor vai dizer: tenho prazer, tenho prazer, tenho prazer, tenho prazer, tenho prazer. O Senhor Jesus só se preocupava nessa terra em se identificar com o Pai. Ele falava: Pai, eu quero fazer a tua obra. Eu só vim porque o Pai me enviou. Eu quero fazer a tua obra. A um certo ponto que ele tinha convicção para falar: se vocês não acreditam em mim, pelo menos acredita nas minhas palavras, porque as minhas e as do Pai são uma só. Deus de glória. Acredita pelas mesmas obras. E quando você busca o Senhor Jesus e começa a realizar a vontade dele e se abnega da sua própria vontade, você vai chegar a um ponto de falar: Senhor, você vai chegar a um ponto de falar para as pessoas: acredita, porque as palavras do Senhor e as minhas são as mesmas. Se levanta, porque o Espírito que estava com o Senhor e comigo é o mesmo. Você vai começar a evidenciar a glória de Deus na terra em você. Santo Deus. Escuta, muita gente, você sabia que se você não tentar cometer algum pecado, alguma transgressão contra a palavra, o Espírito Santo imputa, te repreende, sabe por quê? Aí muita gente ainda tem que dar desculpa, pastor. Eu sou carnal, por isso que eu era. Escuta, você é carnal coisa nenhuma. Você é um ser espiritual habitando num corpo terreno. Deus de glória. Você é um ser espiritual, lavado com Padre Remídio, habitando num corpo de terra. Se você fosse carnal, os teus pecados não iam ser imputados. Você é espiritual num corpo terreno. Mas quando o pecado, a volupia, o mundo, os seus prazeres
bate a porta, o dono da casa, que é o Espírito Santo, repudia, fala: aqui não, porque essa casa está ocupada, aqui não pode mais, porque você está aguardando algo do céu, você é peregrino, está caminhando. Assim era Pedro. Eu quero destacar uma coisa bem clara, pastor, acerca desse texto. Milagre vai acontecer porque o Espírito Santo se responsabiliza. Eu só quero falar uma coisa: o mundo sabe que em você tem poder, autoridade e a presença do Senhor. Aleluia. Então, quando não acontece, o mundo se entristece e pode até perder a fé, e pode até ser condenado embora. Então, você tem a responsabilidade de se encher para o Espírito Santo te usar. Você tem a responsabilidade de ficar na comunhão para o Espírito Santo salvar. Você é uma ferramenta. Se preocupa não, tá? Se alguém ficar bravo aí, fala assim: vai ficar bravo com o dono, que eu sou ferramenta, quem está usando é o Todo-Poderoso. Deixa reclamar com ele lá. Santo Deus. O povo te reconhece como autoridade de Deus na terra. Sabe, pastor, quando a gente ia fazer trabalho de evangelismo na prisão, os ímpios que ainda não estavam convertidos chegaram e falaram: irmão, quando o irmão for orar, apresenta ao Senhor teu Deus lá e pede para ele não castigar a gente não, porque a gente vai ser liberto, a gente vai mudar, mas a gente ainda não está liberto ainda. Eles ficavam com medo. Aí eu falava: irmão, eu posso até pedir para ele te ajudar, mas esconder o que você está fazendo eu não posso, porque eu sou a menina dos olhos dele. Através de mim ele já está vendo o que você está fazendo, ele já está vendo o que você está falando. Quando fala que você é a menina, está falando que você é o que vai na frente. É impossível. Quando você viu, Jesus já viu. Quando você escutou, Jesus já escutou. Porque o próprio Jesus falou: o que fizerdes a um desses pequeninos, a mim está fazendo. Deus de glória. Então, se fizer você, ao Senhor está fazendo. Se você determinar, o Senhor está determinando. Aleluia. É isso que eu peço a Deus através dessa palavra. Assim como Dorca, assim como Tabita foi levantada, porque as viúvas, os santos, sabiam que o Espírito de Deus estava sobre Pedro. Deus de glória. Ah, mas o Espírito de Deus não veio antes. Escuta, enquanto Jesus estava ali, o Senhor podia manifestar qualquer obra que o Espírito Santo fosse operar, porque a Bíblia falou bem claro: eu, o Pai e o Espírito viemos e vamos fazer morada, e aonde um tiver, o outro está. Glória a Deus. É impossível. Ah, mas como que você fala que Jesus estava no começo com Alexandre? O próprio Pai, conversando, falou: vamos fazer. Aleluia. Vamos fazer o homem Glória a Deus. segundo a nossa imagem. Pode fazer uma pergunta? Quem é que tem a imagem do próprio Pai? O Filho, o Espírito. Aleluia. Então vamos fazer igualzinho a gente. Em outras palavras, provavelmente o Filho falou: o que o Senhor determinar está feito, Pai. E foi feito. Louvado seja Mas a palavra foi: vamos fazer o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Diabo não tinha imagem e semelhança de Deus. O único que tem a imagem e semelhança de Deus, porque é Deus, é o Filho e é o Espírito. glória. Porque, mas o Filho parece, Pai, mas o Espírito também. Jesus falando: vou enviar outro igualzinho a mim mesmo. Santo Senhor. Então são a mesma pessoa, são idênticos, só que só tem um probleminha: pecou contra o Pai, o Filho intercede. Pecou contra o Filho tem poder para interceder. Agora pecou contra o Espírito Santo. Ore para nunca acontecer isso, porque o próprio Jesus disse: nem neste século e nem no vindouro não há possibilidade. Por quê? O Espírito Santo, ele é sensível, ele chora por você, ele geme por você, ele intercede por você, ele se extingue, ele se entristece e ele se aproxima. Então a ele, a esta parte sensível, a ele, a esse Deus todo-poderoso, porém sensível em relação a você, a esse nenhuma afronta pode ser perdoada. Eu agradeço essa rica oportunidade e rogo a Deus as mais ricas bênçãos sobre cada um dos irmãos, em nome de Jesus.